Kapha, Pitta e Vata. Você sabe o que é isso? São características de algumas pessoas. Baseado em alguns elementos da medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica fala de uma maneira, de uma abordagem muito particular, muito especial, um tanto quanto diferente, não só da medicina tradicional indígena, mas também da medicina convencional ocidental. Está começando aqui mais um Salutes e esse é o tema do nosso programa de hoje. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também a medicina tibetana, a ayurvédica, e unir tudo isso com o que há de mais moderno nas áreas das terapias e das medicinas. O programa Salutes é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, canal 20, Oi TV, canal 28, Claro Embratel, canal 3, Sky 28 e Vivo Fibra, canal 29. Todos os programas Salutes, depois de exibidos, ficam disponíveis tanto na íntegra como em trechos compactos com os melhores momentos em dois canais do YouTube, João Carlos Boldan e Além de Agulhas. As chamadas dos programas e dos compactos são publicados no Facebook, LinkedIn e Twitter e no Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Como eu falei no início do programa, hoje nossa pauta é a medicina ayurvédica, ou a terapia ayurvédica. Eu gosto muito da medicina hindu, né, dessa origem ayurvédica, embora conheça pouco. A minha especialidade é a medicina tradicional chinesa, que trabalha com 5 elementos, etc., inclusive com caracterização de cada indivíduo segundo a predominância de alguns elementos. A ayurvédica é diferente um pouco. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber a Ana Cláudia Lombardi Azeredo. Ela é terapeuta ayurveda, formada pela FATEC de Curitiba, AVP Vaidya Pharmacy, graduada em administração de empresa, especialista em acupuntura, portanto colega, pós-graduada em fitoterapia chinesa e brasileira, mestre em Reiki, pós-graduada em neurociências. Muito boa noite, Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Eu estou muito contente de poder vir falar sobre o Ayurveda. Quando eu comecei a aprender Ayurveda ou me interessar por isso, depois que eu fiz o curso de acupuntura e comecei a me interessar pela medicina tibetana. Então lá no Tibete eles têm uma junção do Ayurveda com a medicina tradicional chinesa. E em muitos livros que eu li, dizia que a Ayurveda era a medicina mais antiga do mundo, até que a medicina tradicional chinesa. Isso é uma briga, né? Todo mundo defende a sardinha, né? Exato. O pessoal fala da medicina tradicional chinesa com 5.000 anos de registros, mas ela é anterior a isso. Mas a Ayurveda também é bem antiga, e falam que é a mais antiga, né? Ela também tem essa data de mais de 5.000 anos e tem muita similaridade entre as duas. Até eu tenho um livro em casa que eu gosto muito, que é do Dr. Vasant Lad, que ele compara a Ayurveda com a medicina tradicional chinesa, porque eu gosto de usar uma terapia que se chama Marmani também, quando eu faço as práticas do Ayurveda, que nada mais é do que você pressionar alguns pontos dentro do corpo. E é muito interessante a similaridade dos pontos principais, sim, né? Como o do terceiro olho, ou o do equilíbrio do Yang, o VG20. E no corpo, nos braços, nas costas, é muito parecido, os joelhos, né? E isso me trouxe uma vontade de aprender, né? Foi muito legal mesmo, porque a partir do momento que eu comecei a ler e entrar a fundo no Ayurveda, ele veio para minha vida como se ele já fizesse parte desde sempre. E aí
isso daí já começa pelo nome, né? Porque Ayurveda, se a gente for traduzir do sânscrito para o português, Ayur significa vida e Veda conhecimento. Então, nada mais é do que como que a gente pode lidar conosco mesmo, trazer um equilíbrio para a gente e ser aquilo que a gente veio ser nesse mundo, né? Então, muitas técnicas energéticas falam, né, do eu sou uma pessoa única, e o Ayurveda explica muito bem isso, né? E também dá dicas da gente poder ser nós mesmos, né, com as nossas características e impulsionar essas características. Isso foi quando? Quando que você tomou contato com a medicina ayurvédica? Então, não faz muito tempo, não, foi em 2018. E a partir daí eu vim praticando, trabalhando com as pessoas dentro da minha casa e fazendo muitos atendimentos. Eu trabalho com a parte simples. Eu explico para os meus clientes que o Ayurveda ele tem que ser uma coisa muito simples. E ele começa de você mudar pequenos hábitos na sua vida. E a partir desses pequenos hábitos, e incluindo coisas que fazem bem para você, quando você vai ver, você já está mais equilibrado, podendo tomar decisões diferentes na sua vida e tudo isso. Hoje em dia é muito difícil as pessoas olharem para si próprio, né? Então elas estão tão preocupadas com o trabalho, o meu trabalho, os meus filhos, as minhas coisas que eu preciso conseguir, e elas não olham, o meu corpo está equilibrado, esse é o trabalho ideal para mim, o jeito de pensar esse jeito que eu estou vivendo é um jeito que promove a minha saúde ou promove a minha doença. Então, o Ayurveda ele também serve para trazer essa visão para as pessoas. O que eu estou promovendo dentro de mim? Quanto tempo eu quero estar aqui na Terra e como, né? Com que qualidade? As medicinas ancestrais têm essa abordagem. Não retirar sintomas, como a medicina ocidental faz, mas fazer com que a pessoa entre em contato para poder modificar as razões que a levaram a ficar doente. Aliás, Hipócrates falava muito isso, né? Sim. Precisa perguntar para o paciente se ele está disposto a abrir mão das coisas que o fizeram ficar doentes, né? Isso é uma prática que a gente faz muito no consultório. Eu até acredito que Hipócrates teve algum contato na Ayurveda ou com a medicina tradicional chinesa. Sim, com certeza. Porque é que eu não vou saber falar muito da medicina grega, nem nada disso, mas eles também trabalham com três tipos, três características específicas que os seres humanos têm. E quando a gente estuda o Ayurveda, a gente sempre questiona que talvez isso tenha vindo de lá. Porque na antiguidade tinha uma universidade muito famosa que se chamava, se eu não me engano, Taxila. E Alexandre Magno chegou a visitar essa região. Então, é impossível que ele não tenha bebido dessa cultura e trazido para o mundo ocidental, né? De alguma forma. Eles falavam muito, né? Os gregos falavam muito sobre os humores, né? Sim, fleuma, isso mesmo. Né? O fleuma, o fleumático, tinha também o humor cinza, o mais escuro, tinha linfas, né? Eles trabalhavam muito com isso, inclusive eles trabalhavam com sangrias, etc. E a classificação, Pitta, Vata e Kapha. Quer dizer, dá para fogo, terra, água e ar, né? Cada um tem mais um dos elementos e que acaba dando uma característica especial para cada paciente, não é isso? Eu gosto de voltar um pouco e falar um pouco do Sankhya, né? Que é uma das 6 filosofias da hindus que são muito estudadas lá, né? E é com base nela que a gente chega no Kapha, Pitta e Vata, né? Então, quando a gente fala da teoria de criação do universo, o Ayurveda, ele fala, o Sankhya, né, que é a filosofia, fala do Purusha e do Prakriti. Espírito e matéria, né? E isso. O cosmo e a matéria. Quando eles interagem, eles formam algo mais, que seria a sabedoria. E essa sabedoria, ela gera também a matéria. E a matéria, ela é formada, então tudo que tem no universo hoje, pelo Ayurveda, é formado de 5 elementos, que é o ar,
a água, o ar, o akasha, que é o vazio, que é o éter, né? É o éter, o ar, a água, a terra e o fogo. Então, tudo que a gente vê na Terra, tudo que a gente vê no universo, segundo o Ayurveda, é formado desses 5 elementos. E aí, se tem mais de um elemento ou de outro, vai gerar uma determinada forma de ser. O Kapha, Pitta e Vata vem justamente disso. O Kapha, ele é a junção da terra mais a água. Então, quando a gente fala de Kapha, a gente fala de uma coisa mais pesada, mais material, uma coisa que é mais lenta. Então, quando a gente vai falar sobre uma pessoa que tem uma característica Kapha, por exemplo, ela vai ter a parte óssea e muscular mais bem formada, tudo isso. O Pitta, ele é o fogo mais a água. Então, se você imagina o fogo mais a água, ele é uma pessoa super cativante, que fala muito, mas o fogo com a água também ferve. Então, ele também é meio esquentadinho e ele gosta de organizar as coisas, mas não é bem organizado, porque planeja muito, faz pouco. Se ele tem o Pitta dele bem equilibrado, ele é um bom organizador, mas se não, aí ele vai para o esquentadinho, ou às vezes para uma pessoa que não consegue realizar. E o Vata, ele é o ar mais o éter. Então, imagina uma pessoa que pensa em 1000 coisas, muito criativa. Borboleta. Mas se ela não tem isso bem equilibrado, não sai nada, né? Todos nós temos os 3 dentro da gente. A gente não é um único. E cada um deles funciona de uma determinada forma. Então, por isso que a gente fala que nós somos seres únicos, né? Então, nós temos as 3 características dentro de nós, cada um com um pontinho mais ou menos, que gera isso que a gente é. Então, no Ayurveda também a gente tem 2 formas de ver, né? As nossas características. Uma delas é a que a gente trouxe, que a gente nasceu com ela, que a gente decidiu vir para cá para brilhar nessa característica. E aí se chamaria o Prakriti, né? Que é aquela nossa característica, quem a gente é de verdade. E o Vikriti, que é as nossas características quando elas estão em desequilíbrio. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa Pitta, que hoje eu estou Vata, porque eu estou aqui no meio de uma entrevista, tendo que pensar muito e sair da minha zona de conforto. Então, eu estou Vata nesse momento. Então, a gente pode assumir características. E se a gente assume muito essas características, elas começam a meio que ferir nós mesmos, né? Pô, se eu sou muito Pitta e eu só faço coisas de Vata, vai chegar uma hora que o Vata vai entrar lá nos meus... depois eu posso até explicar, mas à medida que a gente vai usando muito uma característica e essa característica vai desequilibrando a gente, ela vai entrando dentro dos nossos órgãos, também passeando pelo nosso corpo e finalmente entrando num lugar onde a gente tem mais fraqueza. E aí é que as doenças acontecem, né? Então já estou misturando tudo aqui, contando um pouco de como que funciona. Também as características Vata, Pitta e Vata, elas também têm um pouco a ver com o nosso estágio de vida. Então, um bebezinho, por mais que ele tenha uma Prakriti Pitta, tudo isso, ele nasce Kapha. À medida que a gente evolui da adolescência, durante a nossa fase adulta, que a gente está correndo atrás das coisas, fazendo as coisas acontecerem, a gente está Pitta. E no final da nossa vida, depois dos 50 e poucos anos, que é segundo o Ayurveda, né, a gente vai para o Vata. Então, mesmo a gente tendo uma característica específica, vamos supor que eu sou Pitta Vata, nesse momento da minha vida, que eu já estou lá chegando nos 55, eu estou deixando de ser mais Pitta e o Vata está entrando mais na minha vida. E para que a gente tem que saber tudo isso, né? Primeiro porque a gente começa a entender, o Pitta tem uma parte digestiva mais delicada, então ele tem que tomar cuidado com o que ele come.
O Vata tem a mente muito aguçada, então ele tem que aprender a acalmar essa mente, né? E o Cafinha lá, ele é o preguiçosão, vai fazendo as coisas aos pouquinhos, então a gente tem que dar uma acelerada nele. Né? Então, essas coisas ajudam a gente a poder... Tratar a saúde, viver, né? Viver de uma forma mais natural. Eu vou pedir licença um pouquinho para a Ana para anunciar o curso de pós-graduação de Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas da Saúde. Começou, na verdade, em novembro de 2022 e está tendo módulos a partir de maio deste ano e se estende até novembro de 2024. Aí está a programação na tela. Em julho tem anamnese e interpretação de exames laboratoriais e ProSync, bioenergética dos alimentos e dietoterapia, depois em seguida intestino, desbiose e metabolismo, oligoterapia, emoções, vícios neurais, reprogramação mental, fisiologia hormonal, biocampo, inconsciente coletivo e saúde, odontologia integrativa e biofísica, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia de campo claro e escuro, 2 módulos, e inovações em tecnologias biofísicas e inteligência artificial na saúde. Esses módulos são totalmente, hoje, eles são independentes, você pode fazer um módulo, depois tendo créditos, né, até que você consiga o diploma reconhecido pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, e as pessoas interessadas devem procurar a Gracinha da Lauren, pelo telefone 95687-5835. Qual é o telefone da Lauren, por favor? Isso, 95687-5835, falar com a Gracinha da Lauren. Muito bem, no programa Saúde de hoje eu estou tendo o prazer de receber a Ana Cláudia Lombardo de Azeredo, terapeuta ayurvédica, o Ayurveda, e nós estamos falando sobre essa importante interpretação. Vemos que a gente é muito parecido, né? Purusha é espírito, Prakriti é matéria, é o Yin e o Yang, Exato. Depois se expressam em 5 elementos, Sim. como na medicina tradicional chinesa, e que cada das pessoas tem umas predominâncias com alguns elementos, como a Ana mesmo já é também acupunturista, sabe que nós temos que estimular os elementos Sim. que estão em baixa e sedar talvez os Isso. elementos que estão em alta. Isso. E tal. Essa abordagem da medicina tradicional chinesa também se observa na medicina ayurvédica? Sim, sim. Como é que é isso na prática? A gente trabalha com opostos. Então, se eu tenho o Kapha desequilibrado, eu vou tratar ele com Vata. Então, eu sempre trabalho com os opostos, né? Então, se eu tenho um Kapha que ele é mais lento, tal, eu tenho que dar para ele alguma coisa que faça com que ele tenha uma agilidade maior, da mesma forma do Vata. E aí, você trabalha com várias coisas, né? Da mesma forma que na medicina tradicional chinesa, a gente trabalha com a dieta, mudança de alimentação, a gente trabalha com exercícios físicos. Então, tem pessoas que precisam fazer exercício físico, tem outras que precisam maneirar no exercício físico para poder acalmar aqueles doshas que estão em desequilíbrio. As dietas, elas são super legais e até hoje em dia a gente pode ver, tem muita gente falando sobre dieta, né, blogueiras para emagrecimento, tudo isso, porque a forma de você limpar o organismo e eliminar a ama, ela é muito simples, através de monodietas e utilização de alguns chás, de conhecimento geral, né? O que é monodieta? Monodieta é você ficar por um tempo comendo uma única comida, que a gente chama de khichdi, que é como se fosse um arroz com feijão mungo ou lentilha e algumas especiarias, como pimenta do reino, cardamomo, dependendo do dosha que está desequilibrado, você coloca uma série de especiarias para acalmar aquele dosha. E esse tipo de monodieta, ela é muito interessante porque ela realmente limpa e deixa o organismo pronto para receber as outras técnicas quando a gente vai fazer, por exemplo, um panchakarma, né? O que é panchakarma? O panchakarma, ele é um limpeza, processo, né? de limpeza que ele começa por essas dietas, depois você faz uma série de tratamentos corporais,
E daí você vai cada vez mais trabalhando para poder eliminar aquilo que está em desequilíbrio ou aquilo que está a mais no corpo, que a gente chama ama, toxinas. Na medicina Ayurveda a gente chama ama. Então, dependendo do estado da doença, esse panchakarma pode ser mais leve, né? Simplesmente uma monodieta e um abhyanga ou uma técnica corporal já adianta, ou você tem que ir para um processo mais drástico. E daí, no caso desses processos drásticos, quem tem que fazer mesmo é um médico Ayurveda que está lá e pode sustentar a pessoa pelo que ela vai passar, né? Que vai passar. Eu quero lembrar que o nosso programa Saludes tem um patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa. Aliás, no nosso consultório nós temos todas as máquinas da Nova Ciência, onde nós aplicamos isso profissionalmente na nossa clínica. Inclusive estão em venda na nossa loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. E da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Essential Energy tem uma linha de produtos frequenciais maravilhosos. Inclusive todos os nossos internautas, os nossos telespectadores têm 5% de desconto no site da Essential Energy, que está aí na tela de vocês, essentialenergy.com.br, tem um WhatsApp. Vocês podem falar que tem indicação aqui do Salutes, ou preencher no cupom e escrever JC Baldan no cupom, tem 5% de desconto nos produtos, que são maravilhosos e que eu realmente indico. Ana, quais são esses processos mais drásticos de limpeza? Diarreia, vômito? Como é que é isso? Sim. Existem, quando você... primeiro você vai passar por uma avaliação e entender qual é o seu processo real. Geralmente, a gente não entra nesses processos drásticos de uma hora para outra. Então, a pessoa ela vai fazendo modificações na vida dela, trabalhando, e a hora que ela está preparada para passar por um processo desse tipo, então o terapeuta oferece para ela essa forma. Na escola que eu estudei, a gente sempre recomenda que isso seja feito na Índia. Mas hoje em dia, que nem lá no hospital, escola do Dr. Cuguier, já acontecem esses tipos de terapias, né? Por que fazer na Índia? Tanto quanto longe, né? É bem longe. Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer o trabalho do Dr. Cuguier, então eu fico mais voltada para aquilo que as pessoas com quem eu trabalhei e atuo me indicam. Isso não significa que não seja uma boa ideia conhecer todo o trabalho dele, porque eu andei estudando sobre o hospital dele e ele é super bem montado com todas as características que tem lá na própria Índia, né? Você afirmaria que a Ayurveda não é tão conhecida por questões desses processos drásticos de limpeza, de desintoxicação? Eu acredito que sim, porque como eu já falei anteriormente, as pessoas elas estão mais propícias a receber um tratamento que resolve os problemas dela de uma forma muito rápida, né? E o Ayurveda, ele não prega isso, né? Prega que o caminho da saúde é você mesmo quem faz. E à medida que você tá com uma doença instalada lá, você tem que, da mesma forma na medicina na medicina tradicional você vai lá e faz uma cirurgia, esses tratamentos, eles são como se fosse uma cirurgia, mas através de uso de ervas, de vômito ou de diarreias, né? Uhum. Então, são processos que não é qualquer um, como um acupunturista, né, que não tem não vai gerar um problema muito grave numa pessoa, já essas terapias sim podem gerar. Então, eu acredito muito que isso tenha feito com que o Ayurveda não esteja tão disseminado. Vai crescer no Brasil? Eu acho que ele já vem crescendo, né? Ele vem crescendo e ele é muito difundido junto com a yoga, porque muitas
muitas recomendações de terapia para você acalmar os doshas vêm da própria yoga, como as respirações, algumas posturas do yoga mesmo. Então, nessa área, em quem pratica yoga, conhece, ele é muito mais difundido. E se a gente for pensar, o Ayurveda ele já está dentro do nosso cotidiano, porque é que eu vou lá muito para trás. Os portugueses que colonizaram, quando eles foram para a Índia, eles ficaram lá por muito tempo. E em Goa, eles aprenderam a usar muitas ervas e tudo isso. E o fato deles terem vindo para o Brasil, quando eles vinham para cá, vinham com isso. Então, se a gente for ver as nossas tias ou aquelas benzedeiras, elas conhecem canela, conhecem muitas plantas e ervas que vieram junto com os jesuítas, que eles ensinaram a utilização. Cardamomo, etc. Eu quero agradecer a Ana Cláudia, já acabou o nosso tempo, por incrível que pareça. Eu pensei que ia ser muito mais. Aqui é sempre assim, as pessoas nossa, mas meia hora, não, 1 hora para falar é muito tempo, não é. O tempo passa muito rápido aqui. Eu espero, Baldan, que eu possa ter explicado, é muito pouco que eu falei, e eu gostaria de recomendar que quem quiser conhecer um pouco mais de Ayurveda, posso? Sim. Eu recomendo esse livro, Ayurveda, A Ciência da Autocura, do Dr. Vasant Lad. É muito legal esse livro. E ele tem um questionário que você pode fazer para você entender qual que é o seu dosha principal. Ah, que bacana. Que bacana. Lembrando que o Saludes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, natureza em frequências a serviço da vida. Suas palavras, considerações finais? O que eu gostaria mesmo de falar para vocês é que a saúde de cada um está dentro de nós mesmo, das decisões que a gente toma, de entender e sentir aquilo que a gente realmente precisa. E estudar um pouco do Ayurveda é muito legal porque a gente consegue começar a olhar para a gente e poder brilhar e ser quem a gente é realmente. Eu super recomendo. Quero agradecer muito a presença da Ana Cláudia Lombardi Azeredo, que é terapeuta ayurvédica, formada pela FATEC, graduada em administração de empresas, especialista em acupuntura, pós-graduada em fitoterapia chinesa brasileira e pós-graduada em neurociências. Muito obrigado. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa. Esse assunto é muito vasto, tem muito assunto para tratar. Na próxima sexta-feira, às 18 horas, vamos dar continuidade sobre este assunto da terapia ayurvédica. Até lá!